Olá, eu sou Afonso Soares e esta é a atividade contextualizada de Lógica, Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores. Nós iremos falar sobre memórias, as funções da memória, os tipos e o que é a hierarquia das memórias. Atualmente, mesmo quem não é profissional da área de tecnologia de informação, consegue identificar que memória é algo muito importante. Por quê? Porque sempre quando vamos comprar um notebook, um celular, algo do tipo, um tablet, tem sempre esse termo destacado, memória. Um notebook com 8 GB de memória, um smartphone com 124 GB de memória. Ou seja, conseguimos identificar que esse componente é essencial para esse tipo de dispositivo. Mas o que é a memória, como ela funciona e qual a real importância dela? A gente pode traçar um paralelo com a memória do computador com a nossa memória. Qual a função da nossa memória? Armazenar dados, guardar informações. E assim como a nossa memória, tem coisas que a gente lembra de modo permanente e tem coisas que a gente lembra só para determinado momento e esquece. A gente chama as memórias permanentes de memórias não voláteis e as memórias temporárias de memórias voláteis. As memórias principais têm como função conter, ou seja, guardar, elas guardam aquela informação necessária para que o processador funcione em um determinado momento. Já as secundárias são as memórias que não são, por assim dizer, essenciais ao funcionamento do computador. Podemos citar, como exemplo de memórias primárias ou memórias principais, a memória RAM, a memória cache, a memória ROM. Vamos falar delas um pouquinho mais à frente. E como memória secundária, o HD, o pendrive, o DVD. Por quê? Porque a informação guardada no HD, ela precisa ser carregada na memória RAM, por exemplo, para poder ser executada. Ou seja, o que é principal, o que é essencial para o funcionamento de um computador, no caso, seria a memória RAM e não o HD. Outra forma de classificar as memórias é devido ao seu aspecto técnico ou à forma como são construídas, né? Como são produzidas. Temos, por exemplo, a memória RAM. O que é a memória RAM? A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, a informação que está contida nela ela se perde após o desligamento da energia. O que seria a memória ROM? A memória ROM é uma memória não volátil. O que está gravado nela permanece gravado nela mesmo após o desligamento do sistema. Um exemplo de memória ROM é a famosa BIOS, que são aquelas informações necessárias para o início do sistema operacional. São aquelas informações básicas, é o que a gente chama também de firmware. São informações que são gravadas e são fixas. Percebemos então que no mesmo dispositivo, num celular, num computador, no notebook, existem diversos tipos de memória. Diversos tipos, memórias voláteis, memórias não voláteis, memórias flash, memórias ROM, memória cache, e cada um contém sua função. Para que o dispositivo, para que o sistema funcione de maneira harmoniosa, é preciso que ele tenha todos esses tipos de memória. Só que cada memória tem um custo-benefício, tem vantagens e desvantagens. E a gente costuma dizer que existe uma hierarquia nessas memórias. Chama-se, no topo da pirâmide estão os tipos de memórias que têm o custo mais alto, custo de fabricação, custo monetário mesmo, e que possuem uma alta velocidade, certo? E na base da pirâmide são as memórias de custo mais baixo, ou seja, são mais baratas para fabricar, porém com a velocidade mais baixa. No topo da pirâmide encontramos os registradores.
Os registradores é aquela memória que está inserida no processador, na CPU. Ou seja, já está lá. Ele guarda instruções. Os registradores guardam instruções, então ele precisa ter uma velocidade muito alta. Em compensação, o custo de um registrador é altíssimo. Descendo a pirâmide, nós vamos ver, por exemplo, no meio da pirâmide, a memória cache, que fica ali próxima ao processador, que vai intermediar, vai guardar algumas informaçõezinhas também, que é para acelerar o processo de acesso a esses dados. E no fim, na base da pirâmide, nós temos a memória secundária, que são aquelas de acesso mais lento, como um HD, por exemplo, um pendrive, porém com um custo de produção mais barato. Enfim, o que foi dito aqui foi muito rápido, muito básico, mas era o tempo que a gente tinha para falar um pouquinho sobre memórias. Espero que tenha dado para compreender. Até uma próxima.